Oi, 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 oi. Oi, Voltamos. voltamos. Vamos enviar a live novamente. Vamos recomeçar tudo do zero, eu acho. Aham. Oi, Passa pro Tu- 4G a tua internet. deu. Que pra mim Aí. aparece tu que tá travada. E pra mim aparece. Vamos ver se agora vai, Bom, então. vamos começar de novo então. Vamos lá. Vamos lá. Então, Bom, estamos. Pode falar. pode falar. Estamos falando sobre exagerar no final de semana, tá? Então a gente já falou algumas coisas, vamos recomeçar aí, até para quem está entrando, né, agora e para quem já acompanhou, vamos relembrar aí o que já foi falado um pouquinho. A gente já deu três dicas, né, três estratégias do que fazer se exagerou o final de semana. A primeira delas é não se culpar. Então, assim, quanto mais você fica se culpando, pensando naquele exagero, né, do final de semana, que bebeu demais, que comeu muito doce, pior é. Então, isso vai causar uma ansiedade, pode causar uma compulsão maior depois, e vai ser mais difícil de voltar para esse equilíbrio. Então, não se culpe, tá? Tem que trabalhar esse comportamento alimentar, trabalhar essa cabeça e pensar assim: fez no final de semana, ok, vou voltar para o meu normal e não vou ficar me culpando e nem pensando nisso, certo? Exato. O outro ponto que foi comentado é voltar para a rotina o quanto antes. Porque se você não volta, você começa a procrastinar as suas decisões. Então, o ato de errou no domingo, na segunda-feira, ai, tô com uma preguiça de ir pro treino, ontem eu já comi errado, não vou treinar. Aí esse não vou treinar começa a se estender. Ai, hoje já é quarta-feira, não fui treinar segunda, não fui treinar terça, está na metade da semana. Então, eu não vou o restante da semana. Então, já começar a procrastinar aí, tá? E na alimentação acaba ocorrendo da mesma forma. Às vezes está faltando alguma coisa na sua casa e, sei lá, você não se organizou para ir no mercado. Aí você começa, ai, já não tenho tal coisa em casa, já não vou fazer essa refeição. Quando vê, já passou a semana, você já está com uma falta enorme dos alimentos na sua casa, você já está exagerando no próximo final de semana novamente que está chegando, tá? Na sexta, no sábado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando viu domingo, acabou a semana novamente. Estamos iniciando uma outra semana e olha o tempo que você perdeu comendo errado, né? Que poderia ter tido um ótimo resultado, tá? Então é muito importante você refletir sobre as suas escolhas, sobre a decisão que você quer, né? Sobre o resultado que você quer ter, certo? Então não fica procrastinando, que dessa maneira você vai ter um resultado. Não fica adiando as suas vontades. Volte o quanto antes para a rotina, mesmo que algo não tenha saído conforme o planejado, certo? E essa procrastinação, ela é uma forma de se sabotar, porque quanto mais você vai procrastinando, vai
sabotando ali a tua mente, né? Então, assim, hoje eu não tenho alimento em casa, não vou lá comprar, não vou treinar. E isso vai virando uma bola de neve. E vai ficar cada vez mais difícil de voltar para essa rotina. E aí o outro ponto é voltar ao treino. Então já, né, exagerou final de semana ali no domingo, segunda-feira volta normalmente ao treino. Seja a atividade que você fizer, academia, dança, pilates, enfim, retome, tá? Não fique colocando, não fique procrastinando, como a gente acabou de falar. Ah, hoje eu não vou para atividade física, estou com preguiça, eu vou deixar para o próximo dia. Que isso vai ser pior ainda. E para quem é Exato. sedentário, né? Então, procure alguma atividade ao ar livre, saia para fazer uma caminhada, andar de bicicleta, qualquer coisa que movimente o corpo, tá? Então, isso é fundamental. E um outro ponto que as pessoas erram muito, que vocês não podem errar, meninas, é: errei no final de semana, segunda-feira eu vou compensar ficando 2 horas na academia. Gente, isso não vai dar certo. Você não vai ter um resultado bem dessa maneira, tá? Não adianta querer passar 1 hora na esteira ou em qualquer outro aparelho achando que vai amenizar o estrago que você fez na sexta ou no sábado ou no domingo. Não é bem por aí. Para você ter um resultado, você precisa executar o treino muito bem todos os dias e não só um único dia, como por exemplo a segunda-feira, certo? Tem que ser de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, ou 3 vezes a semana. O número de treino tem que ser superior ao número de dias que você fica na sua casa, certo? Então, assim, vai para academia, vai lá, executa o teu treino como deve ser, e não a mais e também não a menos. Faz exatamente o que o treinador lá na academia te passou. Faz a tua alimentação como deve ser. Prioriza os alimentos é, íntegros, né? Os alimentos naturais. Desembale menos e descasque mais, certo? Vá treinar, coloca uma rotina, coloca uma meta. Mesmo vale para alimentação. Nada vai dar certo se você se organizar de vez em quando. E é isso que acontece quando você não se organiza, você exagera no final de semana, certo? Então, um ponto muito importante, você tem que ter metas específicas de curto, médio e longo prazo. Tem que ter objetivos bem definidos. E se você não tem isso, você não consegue emagrecer. Você vai continuar errando. E ninguém gosta de errar. Todo mundo gosta de acertar, não é mesmo? Então, para você estabelecer essas metas, a meta de curto prazo, vamos lá. Ah, eu quero emagrecer 5 quilos. Em quanto tempo? Ah, vamos ver aí um tempo que eu consiga, que eu tenho certeza que eu vou conseguir. Ah, 5 quilos em 3 meses. Eu já vou colocar um prazo a mais. Por que que a gente coloca sempre um prazo a mais? Porque dessa maneira, se você emagrece em menos tempo, ok, parabéns, todo mundo fica feliz. Mas se por algum motivo o teu metabolismo é diferente, né? Acontece N fatores, você tem exames alterados, você fica dentro de um prazo correto, certo? Agora eu quero emagrecer 10 quilos. Vou colocar uma meta maior. Então, a meta aí de longo prazo, eu vou colocar 1 ano, certo? Se eu emagrecer em menos tempo, ok. E se eu não emagrecer, tá tudo bem também. Estamos fazendo de acordo com a sua necessidade, com o seu tempo. Então, é muito importante você entender isso. Que para tudo a gente tem que ter uma organização. E para emagrecimento não vai ser diferente. Tanto para a pessoa que é gordinha e quer emagrecer, quanto para a pessoa que é magrinha e quer ganhar músculos. Ela tem que ter essa organização, essa meta, esses objetivos. Combinado? Então não saiam por aí cometendo loucuras, né? De querer compensar no exercício porque comeu exageradamente no final de semana. Ficar se sentindo culpada também não vai te resolver. Só vai te deixar mais compulsiva e mais ansiosa, certo? E eu quero saber aqui quem tá vendo a live,
Se vocês acabam se sentindo culpada porque exagera no final de semana, se vocês já tentaram compensar ou compensam, né, na segunda-feira, em qualquer outro dia da semana, no exercício. E se tá fazendo sentido também para vocês a live, né? Tá tudo certo? Ninguém comete nenhum erro desses? E o quinto ponto, Patrícia? O quinto ponto é a ingestão de líquidos. Então, que líquido será que é esse? O líquido precioso, né? A água. Então, o que acontece? No final de semana, provavelmente as pessoas, o que mais acontece? Exageram. Ou na bebida alcoólica, ou em alimentos supercalóricos, ricos em açúcar, ricos em gordura, certo? Então, e tomam pouca água. Esse é um detalhe, assim, que também é bastante comum, né? As pessoas no final de semana parece que esquecem de tomar água. Muda a rotina completamente. Durante a semana capricha na água, chega sábado e domingo, parece que a água nem existe. Então, retomar essa ingestão de líquidos, tá? Porque a água ela vai te ajudar a eliminar essas toxinas do corpo, certo? A trazer de volta esse equilíbrio, né? Então, não esqueçam de voltar para esse consumo de água, gente, é bem importante, tá? O outro ponto, né, que a gente sempre comenta nas nossas lives, nos nossos videozinhos, nos stories também, incluir chás que vão te auxiliar nesse processo de diminuir retenção hídrica. Esse é um ponto muito importante dessa live, eu quero que vocês anotem, tá? Incluir chás que vão te auxiliar no processo aí de diminuir a tua retenção. Quais chás são esses, Nutri? A gente já falou inúmeras vezes, né, de diversos chás e quem está aqui na live, que sempre está participando, vai saber. Eu vou comentar de um que eu gosto muito e a Patrine comenta de outro, assim a gente vai indo. Um Uhum. chá que eu gosto muito é a Camellia sinensis, né? Pelo fator aí que ela tem. Ela tem catequinas, te auxilia muito na parte aí da tua retenção. Então, quem toma um chá verde, tá tomando um chá que ele é anti-inflamatório, antioxidante, ajuda a diminuir toda a teu exagerinho aí do final de semana, ele dá uma cortada, dá uma amenizada nisso, tá? Sempre auxiliado, claro, de uma alimentação e de um treino. Tomando só ele, não fazendo todo o restante, você não vai ter um resultado benéfico, certo? E associando ele com outro chá, a gente tem um benefício ainda maior. Uhum. Um que eu gosto também nessa parte de retenção hídrica, tem essa ação diurética, é a cavalinha, né? Então é um chá bem legal também para essa questão, depois desse exagero aí, que vai estar ajudando. E associando com o chá verde, fica aí uma combinação bem legal. Isso, e um outro chá para completar esses dois aí que a gente já falou, eu gosto de associar também o chá verde, a cavalinha e o hibiscus. Então a gente tem um combo de chá, olha só que poderoso, com ações bem diferentes, tá? Anti-inflamatório, antioxidante, que vão te promover um benefício incrível diminuindo a sua retenção. Então anota isso daí, porque olha, a gente está virando a chave aí para destravar o seu emagrecimento, hein? Então, anotou? Chá verde, cavalinha e hibisco. Quantidades, gente. Um pouquinho de cada. Não pode ser nada exageradamente, tá certo? Faça infusão. Prefira sempre folhas, tá? Sempre extrato seco que você compre pelos naturais. Nunca sachê, porque o sachê ele não tem efeito. Já a planta em si, você vai ter um efeito bem benéfico consumindo. Uma vez ao dia, né? Já seria bem importante estar consumindo, tá certo? E claro, além de te ajudar na parte da retenção, ele vai te auxiliar também em outras partes do teu corpo, tá? A desinflamar, a fazer um detox, ele ajuda em inúmeros componentes do teu corpo, tá certo? Gostaram dessa dica? Incrível!
Essa dica é valiosa, né? É, e até comentando um pouquinho, os chás também que auxiliam na digestão, né? Que também é Uhum. importante. Depois de ter comido um pouquinho a mais, tomar um Uhum. chá de hortelã, por exemplo, também seria muito legal, que te Uhum. auxilia na digestão. Diminui aquele estufamento, aquela coisa pesada que você sente, tá certo? Alguém tem o hábito de consumir chá por aqui? Chá de verdade, né, gente? É. Ou alguém consome chá de sachêzinho, de pacotinho? Todo mundo envergonhado hoje, né? Tem dia que elas estão É, que estão. a Joyce já respondeu alguma coisa. Fala aí, É. Joyce. Acho que ninguém quer interagir com a É, gente hoje. acho que não. Então eu vou passar para o sétimo ponto, que é, né, é não fazer jejuns prolongados. Isso é algo que eu ouço muito as pessoas falando, né? Ah, nossa, ontem exagerei demais, hoje eu não vou comer nada. Então, isso é um erro, certo? É um erro fazer depois no final de semana aí. Então, seguindo tudo que a gente já falou aqui, né? Voltando para a rotina normal, né? Voltando para os treinos, adequando a água, não precisa, não é necessário fazer esse jejum prolongado, tá, gente? Isso é um mito, digamos assim, né? Ah, comi demais, vou ficar um tempão sem comer aí. Então, a gente precisa dar nutrientes para o corpo, tá? Aí depois, quando volta a comer, come até o pé da mesa junto, né? Porque não tem um controle sobre essa janela, né? De tempo. Então fica sendo comum ficar exagerando, digamos assim. Não adiantou nada o teu jejum, não adiantou tu treinar em jejum, tá? Porque tu tá exagerando absurdamente, tipo, no doce ou numa pizza ou em qualquer outro alimento. Você não tem um controle sobre um pão, por exemplo, sobre um doce de leite, você simplesmente não existe esse controle, tá certo? Então, assim, a gente não tá falando que é ruim fazer jejum, não é isso. A gente está falando que fazer o jejum prolongado após uma comilança dessa não vai te trazer benefícios. E se você for treinar com um jejum prolongado de muito tempo, você pode passar mal, tá Uhum. bem? Então, eu já vi casos, tá, na academia de uma pessoa que estava em jejum por muito tempo, acho que de 24 horas, se eu não me engano, e ela desmaiou durante um treino. Olha que perigoso, né? E o personal perguntou pra ela: o que que tu comeu antes do treino? Ela falou: nada, eu tô em jejum desde ontem, não sei que horas, né? Tava fechando às 24 horas. Aí, depois o culpado é o treinador, que não soube fazer o treino, né? Mas a pessoa não se liga que ela tá cometendo um grande erro para a saúde dela. Fazer o jejum dessa maneira é errado, gente. Você tem que fazer o jejum de forma correta, tá certo? A gente tem vários protocolos para isso. Não é simplesmente olhar na internet os protocolos de jejum, vou começar a aplicar para mim, sendo que eu nunca fiz um jejum intermitente, tá bem? Então isso não vai resolver. Alguém já fez isso alguma vez na vida? E outro ponto, né, que é até importante frisar é que, vou fazer um detox. Aí quando a gente vê, tá lá a pessoa fazendo um suco verde, achando que o suco verde é o detox que vai limpar o corpo do exagero do final de semana. Não vai limpar exagero nenhum. Por quê? Suco verde é suco verde. Detox é outra coisa, é um tipo de dieta específica para algumas patologias, tá? E o que que acontece? O suco verde, ele é para te nutrir, ele é para te levar mais nutrientes para o teu corpo. E o nome criado detox, não sei quem é que criou, na verdade, tá? Então, assim, nenhum suco, nada disso vai compensar uma má alimentação. Assim como um treino bem executado não compensa uma má alimentação e nada vai compensar, tá certo? Então, começa a prestar mais atenção no que você vem trazendo para dentro do seu corpo. Como eu já falei em outras lives, o teu corpo é a tua morada. Se você não cuida dele,
onde que você vai morar? Não é verdade? Então começa a prestar mais atenção nas escolhas que você faz para a sua saúde. Porque quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de prevenção, de tratamento. E tratar a obesidade é algo muito importante. Tratar o sedentarismo se torna mais importante ainda. Então você tem que levar mais qualidade de vida, tá certo? Você tem que priorizar a sua saúde para você ter resultados. E a prevenção é o melhor caminho, né? Então não adianta depois já estar ali com várias doenças, né? Diabetes, hipertensão, infinitas doenças e, claro, vai ter que correr atrás do tratamento. Mas é muito mais dolorido, então é melhor prevenir, ter uma boa alimentação, fazer atividade física, ter um sono de qualidade, que é muito importante, né? Para prevenir essas doenças, porque depois é muito pior, né? Consertar tudo isso. A pessoa aí fica naquele quadro, né? Tomando medicamento para consertar Uhum, algo que poderia ter prevenido com a alimentação. Não é verdade? Aí começa a cair sim. a ficha. Nossa, eu vou ter que ficar tomando esse medicamento o resto da minha vida? Vou ter que ficar me privando de comer o doce que eu gosto, quando na verdade você poderia ter pensado nisso antes, né? Então, assim, eu vou dar uma dica muito importante para vocês. A gente tem 7 pessoas aqui assistindo a live e levem isso para a vida de vocês. A gente já passa a maior parte da nossa vida comendo as coisas erradas. Final de semana principalmente. Só que quem sabe que é final de semana, gente, é o nosso cérebro. Nosso corpo ele não sabe que é final de semana, que é feriado. Quem sabe é você. Então cabe a você organizar essas refeições. Eu vou me permitir fazer uma refeição diferente com os meus amigos ou com a minha família, vou sair para comemorar, vou tomar uma cerveja, alguma coisa. Faça uma refeição no sábado e uma refeição no domingo. Mas lembre-se, essa refeição deve ser muito bem planejada. Porque se você é uma pessoa que já come todos os dias uma fritura, toma um refrigerante, come algo diferente todos os dias, começa a cortar isso do meio da semana e começa a deixar uma única refeição para sábado e outra para domingo. O seu resultado vai ser incrível. Agora, se você não quer fazer nada disso, não quer abrir mão para ter resultados, aí você pode sair dessa live, porque essa live não é para você definitivamente. Porque aqui a gente está com pessoas comprometidas que querem ter resultados. Não adianta você ir, por exemplo, para uma academia, para uma consulta com um nutricionista, para um centro de estética, se você vai continuar fazendo todos os dias a mesma coisa. Não faz sentido algum, não é verdade? Então já passa a maior parte do seu tempo. Quantos anos faz que você come errado no final de semana? Não é de agora, eu tenho certeza. Né? Então começa a observar isso. Será que realmente nesse final de semana eu já preciso comer alguma coisa de refeição livre? Eu já não venho comendo a minha vida inteira errado, né? Então começa a botar mais a mão na consciência. Quando você coloca a mão na consciência e começa a ver o investimento que você já fez, né? Porque a gente só dá valor quando dói no bolso, não é verdade? Então presta atenção nisso. É. E hoje, assim, eu ainda estava conversando com uma pessoa que eu estava atendendo. A gente estava falando, né, sobre esses procedimentos estéticos, né, que tu falou da estética ali, eu lembrei. Tanta gente que faz lipo, abdominoplastia, não se cuida depois, o peso volta, né? E aí começa aquela deformação no corpo, né? Porque a lipo vai tirar ali a gordura daquela região, depois a pessoa começa a engordar, vai aparecer em outra. Então começa ali a ficar toda deformada. Então assim, né? O que que adianta, né? Passou por uma cirurgia, teve ali todas aquelas questões pós-cirúrgicas, para depois não se cuidar e engordar tudo de novo, né? Então é como tu disse, dói no bolso, mas às vezes depois parece que a pessoa esquece, né? E retoma os velhos hábitos. E é isso que acontece com bariátrica, né? A Uhum. pessoa reganha o peso depois de 2 anos. Pode observar que as pessoas, depois de 2 anos da bariátrica,
começam a reganhar o seu peso. Eu conheço gente que voltou para o peso que tinha antes da bariátrica. Nossa, mas como que é possível? Gente, tá aqui, ó. Não reeducou o cérebro, tá? Por quê? Era mais fácil ela ter reaprendido a comer, tá? Seria muito mais em conta, teria gastado muito menos com nutricionista e com atividade física do que com a cirurgia. Sem falar que uma cirurgia dessa, não sou contra, tem momentos que realmente é necessário para tratar doenças, né? Mas Uhum. tem certos casos que não há necessidade. Então, assim, tem certas pessoas que amam doce, que amam sorvete, que amam um monte de coisa. Um monte de gente gosta disso. Eu também gosto. Se eu fosse obesa, tivesse uma obesidade mórbida e realmente eu não conseguisse me levantar da cama, essa cirurgia seria indicada para mim, que com certeza teria pressão alta, diabetes, teria um monte de comorbidades, né? Agora, uma pessoa que eu vejo que quer engordar para fazer uma bariátrica, cara, isso daí é uma ignorância. Eu acho uma ignorância. Porque está arriscando a sua vida numa grande cirurgia. E depois o estômago fica pequeno, a pessoa começa a não conseguir comer em grandes quantidades. Mas eu sei de casos, olha só, de pessoas que descobriram um cantinho que ela ficava, por exemplo, ela descobriu que se ela ficasse um pouquinho de lado, ela conseguia ingerir tipo sorvete e alguns alimentos que ela conseguia comer mais. Olha só que engraçado, chega a ser bizarro. Uhum. A partir disso foi dilatando algumas partes, né, do corpo, do intestino e a porçãozinha pequena que ficou do estômago e ela voltou a comer boa parte dos alimentos novamente. Quando ela viu, ela tava, tinha engordado de novo. E não pode refazer a cirurgia, não pode fazer nada de novo. Agora ela se tornou, ela foi obrigada a procurar ajuda de nutricionista, de atividade física, algo que ela poderia ter procurado há muito mais tempo, né? Bem antes aí ter feito a cirurgia. Uhum. É, se não mudar a cabeça, Não não adianta. adianta. Uhum. E o mesmo vale para lipo, né? São procedimentos caros, invasivos, Uhum. correm riscos, né? Ah, legal, quero só tirar um pouquinho de nada aqui. Tá, mas será que uma dieta, um termogênico, um exercício bem elaborado não vai te resolver? Ou será que realmente eu preciso pagar, sei lá, 10 mil, 8 mil, nem sei quanto é uma lipo, mas deve ser por volta disso. Ficar aí com aquela roupa cirúrgica por 3, 4, 5 meses, quando em 5 meses você já pode estar perfeita aí para o verão, ou sei lá, para um evento que você quer, né? Não sou contra fazer, cada um sabe das suas escolhas, mas tem certas coisas que a gente é obrigado a se posicionar, né? Tenho clientes de pós-cirúrgicos de lipo, tenho sim, que hoje estão só para não reganhar o peso, querem aprender a comer, ok? Tenho clientes de pós-bariátrica? Tenho também, mas são clientes que já, ok, reganharam o peso. Tenho clientes em obesidade bem avançada que estão na fila para bariátrica, ok? Foi uma decisão dela, ela sabe que é melhor para ela, né? Mas que eu sempre falo assim, que bom que você está aqui comigo, porque daí você vai aprender a comer quando sair de uma bariátrica. Porque se a pessoa não mudar o seu comportamento alimentar, não adianta, gente. Então, assim, o comportamento alimentar, ele não é só sobre isso que a gente está falando. É sobre você, como você se comporta na frente de um pão, na frente de um chocolate, como você determina que você vai treinar ou não, o que você vai comer de pré e pós-treino, o que você vai comer antes de dormir. Tudo isso existe um planejamento, como eu falei. E se você não tem um planejamento, você não emagrece. E isso de planejar, a gente ensina no nosso curso de emagrecimento. A gente ensina planejamento de como deve ser a sua refeição pré e pós-treino, os alimentos que você pode escolher, o que é o comportamento alimentar, o que é uma fome específica, o que é uma fome social, exatamente tudo. Tudo que você precisa saber sobre alimentação, sobre como calcular para você emagrecer, sobre, tenho que treinar ou não, o que eu tenho que comer no final de semana.
Eu vou no aniversário, o que que eu vou comer? Ah, eu vou sair com meus amigos ou num barzinho. O que que eu posso comer? O que que eu devo evitar? Né? Então, tudo isso você aprende no nosso curso de emagrecimento. É, a gente tem bastante alunas, né, que já encerrou a turma desse ano. A gente não sabe se a gente vai abrir uma nova turma ainda esse ano, porque já está bem no final, né? Mas eu e a Patrine, a gente quer te convidar para um evento gratuito, né, Patrine? Isso. Um evento que vai ser top, né? Vai ser um momento único, um evento ao vivo, uma aula aí de 1h30 que a gente vai dar, né, Bruna? Com várias dicas, vamos falar aí sobre várias coisas importantes no emagrecimento. Então, pode falar a data e horário? Já vamos falar? Pode. Dia 14 de outubro, às 20 horas, tá? Então, um horário aí muito bom, que já tá todo mundo em casa, chegou do trabalho, já consegue se organizar. Vai ser através do YouTube. Então, a gente vai abrir as inscrições, vai chegar o link lá. E olha, se eu fosse vocês, não perdia, porque realmente vai estar um aulão assim top, com vários assuntos. Isso, a gente vai falar sobre trocas, né, de alimentos, o que que você pode fazer para emagrecer até 10 quilos. Olha só que legal, tá? A gente vai falar sobre alimentos que te ajudam a diminuir os sintomas da ansiedade, alimentos que te auxiliam na parte da depressão, se você é ou já foi uma pessoa depressiva, gatilhos emocionais. A gente vai falar exatamente de tudo que você precisa saber, de mitos e verdades também, e para você também não ser mais enganada pela indústria, né? Então, vai ser um aulão para a gente fechar, né? Eu digo, a gente vai fechar o ano com chave de ouro, porque só vai ocorrer esse ano, no dia 14 de outubro. Não anota mais nada na sua agenda, somente esse evento. Vai ser um webinário 100% gratuito, gente. Não vai ter outra oportunidade para você aprender, tá? Eu tô botando aqui nessa live, tá? Para vocês não esquecerem. Dia 14 de outubro, 8 horas da noite, diretamente pelo YouTube. Dia 23 agora, eu já vou soltar o link para você se inscrever. Por que que tem que fazer a inscrição? Porque o número de vagas vai ser limitados para você conseguir assistir a esse aulão. Ah, cheguei no YouTube e vou conseguir assistir? Não. Vai ter que se cadastrar para receber o link da transmissão ao vivo. Não vai ser aqui pelo Instagram, vai ser diretamente por um link que a pessoa vai receber no e-mail. Então, dia 23 agora, quinta-feira, eu vou abrir, tá, as vagas para você conseguir ter acesso a esse aulão, ok? E ao se inscrever, você ganha um planejador, aí um planner de metas. Tudo que a gente comentou hoje na live é um conteúdo exclusivo que a gente preparou para vocês, tá? Então, olha que legal, né? Além de escrever, ainda ganha um planner para você conseguir botar em prática o seu objetivo de emagrecimento. Tá certo? Eu quero saber quem é que tá com a gente nessa, né? Que vai ser incrível se você precisa dar um start no seu emagrecimento, virar a chavinha que tá faltando aí, aprender a destravar tudo isso, esse webinário vai ser para vocês, tá certo? Então, anotem todas as dúvidas que vocês tiverem para vocês tirarem no dia 14 comigo e com a Patrine, combinado? A gente vem trazendo de primeira mão isso para vocês. A gente nem divulgou ainda para a nossa rede de contatos, né? Que são inúmeros. Então, assim que der, dia 23, você se inscreve para não ficar de fora, combinado? Ó, já tem gente botando que vai estar. Isso aí. É. Ai, muito bom, meninas. Boa, Jennifer. Boa, Michelle. A gente se encontra no dia 14 de outubro, então, hein? Quero um caderno com muitas anotações, hein? Sem falar que todas as terças e quintas-feiras acontece live aqui no nosso Instagram, A Chave do Emagrecimento. Gente, essa era a live de hoje. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, né? Para perguntar aqui pra gente sobre os exageros do final de semana. A gente falou A, de 7. a Joyce comentou um pouquinho antes que a internet dela travou e ela não pegou as dicas dos chás.
Então, só para dizer a dica que a gente deu ali daquele combo de chá, né? Que é o chá verde, a cavalinha e... O Me fugiu. hibiscus. O hibiscus, isso. Tá, Joyce? Então, foi esses 3 chás que a gente deu a dica de tá colocando ali pelo menos uma vez ao dia. E até vou reprisar uma coisa que eu já falei no meu Instagram, mas talvez as pessoas que estejam aqui não saibam. É que o hibisco tem que tomar muito cuidado se você for tomar ele isoladamente, em grandes quantidades, todos os dias. E principalmente se você é mulher que pensa em engravidar, tá? A gente tem estudos aí comprovando, infelizmente esses estudos não são em humanos, são em camundongos, em ratinhos, em ratinhas, né? Que essas ratinhas que consumiram o chá de hibiscus por muito tempo, em grandes quantidades, tiveram problemas para ter bebê, tá? Então, se você é mulher que pensa futuramente em engravidar, a gente não recomenda o uso frequente em grandes quantidades do hibisco. Ah, mas eu tomando um pouquinho nesse chá que vocês mencionaram, vai ter problema? Não. O problema, como eu falei, está na quantidade, né? Tá certo? E o Então é isso, hibiscus gente. teve um tempo, assim como tem as modas dos alimentos, teve um tempo que ele estava na moda, né? O pessoal tomava aí 1 litro de hibisco por dia, né? Eu peguei muitos casos assim. Na Então, academia é bem frequente. aham. Então tem que tomar Uma coisa que eu cuidado. vejo muito, uma coisa que eu vejo muito na academia que eu acho bizarra é a galera tomando Gatorade, por exemplo. Tá tomando água com açúcar. Achando que tá arrasando, gente, por favor. Da onde que vocês tiraram isso? Que Gatorade vai te ajudar a emagrecer? Não tem isso. Tá? Tá tomando água com açúcar. Ou então que a água com gengibre durante o treino vai te deixar magra. Não. Água com limão e jejum vai emagrecer? Não vai emagrecer, vai te deixar saudável. Mas tá longe de emagrecer alguém. Tá certo? É isso então que temos para É hoje? isso. Isso que temos. Como sempre, Bom, várias dicas, gente, essa é né? a nossa live. É bastante conteúdo, né? Bastante informação. Vocês podem anotar tudo sempre, né? Porque essas lives elas não ficam, não vão sendo reprisadas, né? Sempre um conteúdo diferente, mas você também tem a oportunidade de assistir no nosso canal do YouTube, tá? Que o link está na bio. E às vezes a gente coloca, né, alguns trechinhos para algumas pessoas também assistirem, tá certo? Então é muito importante que sempre que você venha para nossa live, você tenha um caderno, porque é muita coisa. E eu digo, qualquer coisinha que passe, né, e você não anote, daqui a pouco você esqueceu e já era. Não volta mais. A gente nunca repete o assunto, é sempre um conteúdo diferente. Muito obrigada para quem está dando feedback. Então, só para lembrar, dia 14 de outubro, a gente tem encontro marcado às 8 horas da noite para um webinário 100% online e 100% gratuito. Tá certo, gente? Boa noite para todo mundo e até quinta-feira. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.